Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Deus abençoe a sua igreja, a Igreja Batista do Lobato, a todas as pessoas que pela primeira vez estão acessando esse canal. Que Deus abençoe a sua vida também. Que o Senhor possa, nesta noite, de maneira muito especial, chegar ao seu coração, chegar ao coração das pessoas que você tem orado. Que o Senhor possa visitar as suas necessidades. Que a bênção do Deus de Jacó esteja para com a sua vida. O Senhor Deus abençoe a toda a sua igreja no mundo inteiro. Eu quero convidá-los nessa noite de domingo a fazer a leitura do Salmo 84, um salmo muito conhecido, e nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Salmo 84, verso 1 até o verso 12, e estarei lendo juntamente com a irmã Ana. Lerei os versos ímpares e vocês lerão os versos pares. Leamos então a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os teus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está o caminho aplainado. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não tirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos repetir o verso de número 12, juntamente com os irmãos? A gente vai repetir o verso de número 12, que diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos, ó Deus, pela sua bondade e amor. Te adoramos, te bendizemos, te rendemos toda a glória, honra, poder, majestade e louvor, porque és digno de receber toda a glória e honra. E por isso, Deus, nós te estamos diante do Senhor, colocando as nossas vidas, pedindo ao Senhor que nesta noite de domingo, de forma muito especial, o Senhor visite o coração das pessoas que nos ouvem. Pai Santo, que a tua palavra possa atuar de maneira tal na vida das pessoas, que elas possam, ó Deus, sentir o poder das suas mãos sobre as suas necessidades. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão importante da tua igreja. Recebe de todos nós a alegria do louvor. E tudo isso nós te pedimos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos adorar a Deus, Ele é digno de receber toda a glória. Nós cantaremos um hino. Eu tenho certeza, conhecendo a sua grandeza, de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ó Pai, Deus seja louvado. Vamos adorar esse Deus tão maravilhoso.
entregou a sua vida na cruz do Calvário para que as nossas vidas pudessem ter perdão dos pecados. E chegou ao seu lar através desse canal tão importante e que há de falar profundamente ao seu coração nessa noite, essa fonte de vida. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro a vida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza do amor que toma meu ser. A terra tem a riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, meu amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a luz estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória, da graça em ti. Tu és Jesus, um amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, Deus Emanuel. Tu és Jesus, um amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, Deus Emanuel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Ele é digno de toda a adoração. Um canto de vitória, nós vamos estar louvando ao Senhor com esse também hino muito bonito. E vem menino canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que
Deus chegando ao seu coração. E eu quero que você preste bastante atenção enquanto eu estou me dirigindo até o púlpito. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 23, e nós vamos fazer a leitura com base nesse texto. Que Deus assim nos abençoe através da sua palavra. Muito bem, nós vamos estar nesse momento fazendo a leitura do texto que está em Mateus, no capítulo 23, Evangelho de Mateus, capítulo 23, e nós estaremos fazendo exatamente essa leitura a partir do verso 13. Mateus 23, a partir do verso 13. E que diz então a palavra: Mas ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filhos no inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devorador. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pelas ofertas que estão sobre o altar, esse é devorador. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Oremos ao Senhor. Deus Santo, nós te adoramos e te bendizemos, ó Deus, porque sabemos o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre, e nós nos sentimos gratos por isso, Senhor. Agora, ó Deus, nós te pedimos em teu nome que o seu Santo Espírito fale poderosamente ao meu coração, e por consciência e plena alegria da parte do Senhor, sabemos que o Senhor fará também ao coração daqueles que nos ouvem nesse momento. Por isso, Deus, em teu nome eu lhe peço que a tua palavra chegue ao meu coração e também chegue ao coração dos teus filhos ouvintes nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é uma palavra dura. Uma das coisas que a gente precisa entender a respeito desse texto é a palavra ai. Muitas vezes falado, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento nós encontramos a palavra sendo falada. E essa palavra, que é palavra, muitas vezes tem uma significação muito interessante no meio do judaísmo. Na verdade, é a manifestação de algo que na verdade traz uma tristeza profunda no coração de Deus. Na verdade, é como se houvesse um pesar, algo que está relacionado ao que se vai perder a vida. Então este pesar é colocado
claramente no coração das pessoas por intermédio daquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando por conta daquilo que é o comportamento desses fariseus. Deus traz uma tristeza muito grande por causa do fingimento deste povo, que ao longo do tempo se percebeu a sua hipocrisia. Ele estava intimamente ligado a tudo que devemos trazer, aliás, tudo que se deve trazer à tona por conta da sua pura religiosidade e a aparência. Faziam suas orações, como diz mesmo a palavra de Deus, em pé no templo, para que as pessoas pudessem vê-los, para que as pessoas pudessem identificar de quem é a oração. Na verdade, suas franjas que tinham bem colocado nos seus vestidos, os seus vestidos que determinavam exatamente o sacerdócio que estava sobre eles, eram maiores do que as outras pessoas, para que ele pudesse ser identificado talvez como aquele que fosse mais importante entre eles, não sabendo que o tamanho que escondia, na verdade, as franjas que estavam ali, na verdade, era a falta de misericórdia e a hipocrisia clara que era vivida por esses homens no tempo de Jesus. A ideia da evangelização, por exemplo, entre os judeus, ela é uma ideia trazida desde os Macabeus, e a história vai dizer isso, e por isso era importante que todas as pessoas pudessem ouvir a palavra, mas infelizmente eles se tornaram fabricantes de religiosos e hipócritas tão semelhantes. Por isso Jesus bate duramente sobre eles, no 23, deixando claro para os seus discípulos que o ensino dos fariseus deveria ser obtido com alegria, deveria ser guardado do coração, mas o comportamento e a atitude deles deveriam ser completamente desprezados pelos seus discípulos. Ele disse: faça o que ensinam, mas não ajam como eles. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. O texto segue com 8 pesares que na verdade Deus vai falar, e nós vamos dos quais falar apenas de 4 dos pesares. Ele inicia o texto dizendo o seguinte: ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais aquelas pessoas entrarem nesse reino. Por que ele disse isso? Como disse Deus expressamente em seu pesar, pela religiosidade muito clara da parte desses hipócritas fariseus, havia uma tristeza no coração de Deus a nível de luto por aquilo que essas pessoas representavam para o evangelho naquele tempo, para o judaísmo naquele tempo, para outras pessoas que conheciam o testemunho falso dessas pessoas. Por conta do comportamento de Jesus Cristo, que era um comportamento claramente cheio de Deus, eles sempre ficavam revoltados com a vida de Jesus. Buscavam sempre trazer à tona qualquer coisa que Jesus Cristo pudesse fazer, dentre os quais uma das coisas que eles mais batiam era a respeito do comportamento de Jesus em pleno sábado, que em um determinado momento Jesus chega e diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, fazendo claramente aquelas pessoas compreenderem a importância que era eles observarem aquilo que era de maior importância na vida, que era o amor e a dedicação, e as coisas que deveriam ser feitas, não importasse qual era o dia diante do Senhor. Agora, fechava aos homens a porta do céu, porque o comportamento dessas pessoas renegavam exatamente aquilo que eles tanto ensinavam. Quando, por exemplo, a questão relacionada à mulher adúltera, que foi trazido por aqueles homens, Jesus então chega e diz para eles claramente, diante daqueles homens, que
que insistiam em querer destruir a vida daquela mulher, claramente o Senhor diz que não tinha interesse de que aquela mulher pudesse ser destruída, embora em nenhum momento se levantasse contra a lei, porque se fizesse isso, talvez ali estaria um bom motivo. Em todo momento, e escrevendo todo o tempo ali no chão, ele chega para aquela mulher, né? Chega para aqueles homens que estão com pedras nas mãos e diz: se vocês não cometeram nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Tendo ido então embora boa parte daquelas pessoas que estavam ali, a começar dos mais novos até dos mais velhos até os mais novos. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo deixa claro para aquela mulher que ele não tinha intenção nenhuma de condená-la. Isso deixando claro para os fariseus de que o comportamento de Jesus em relação àquelas pessoas que pecam é poder livrá-las do pecado e não deixá-las profundamente arraigadas sobre a situação do pecado. Mas diz: não peques mais. Ele deixou isso bem claro para aquela mulher. Interessante que ele não tinha prazer, e a palavra de Deus vai nos dizer isso, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que comete iniquidade, como está escrito perfeitamente em Ezequiel 33, verso 11. Pelo contrário, ele tem prazer em dizer para as pessoas da sua misericórdia. Seu prazer está em ser misericordioso para com as pessoas. Por isso ele diz: misericórdia eu quero e não sacrifício, Mateus 9, verso 13. E muito mais claro ainda são as ações hipócritas que aqueles homens muitas vezes colocavam diante da sociedade e fazia com que a sociedade, ou de alguma forma, se enganasse com a maneira deles compreenderem a relação com Deus, e por isso acabavam tendo uma relação distorcida com Deus. Mas é claro e perfeita a relação que essas pessoas tinham com aqueles que de fato não queriam uma relação genuína com o Pai, porque eram arrogantes, enquanto Jesus era humilde e manso, eram legalistas, enquanto Jesus Cristo era misericordioso e compassivo, eles eram soberbos, enquanto Jesus tinha o domínio próprio, e o que lhe fazia de fato onipotente em relação a isso, porque era aquele que era capaz de controlar o seu próprio poder, amava os seus próprios interesses. Então era assim os fariseus, enquanto que Jesus tinha profundo e verdadeiro amor em fazer a vontade do Pai, como descrito perfeitamente em João capítulo 6, verso 38. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou, assim diz a palavra do Senhor. Agora observe uma coisa interessante, que essa situação de proselitismo, sendo observado por eles de uma maneira muito especial, construía na verdade uma fábrica de pessoas iguais, de religiosidade tão semelhantes a esses homens. Na verdade, povoariam certamente o inferno. Eles aderiram, na verdade, todo o tempo à religião, mas pouco tinham uma responsabilidade de conversão genuína em suas vidas. Por isso Jesus batia claramente sobre eles, os chamando de hipócritas, porque era isso que eles precisavam entender o que era. Agora, interessante que no verso 14, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Primeiro, eram pessoas que tinham conhecimento grande a respeito da lei, e poderiam, quem sabe, ter em suas mãos a oportunidade de julgar de forma correta, mas eles eram e todo o tempo mostravam uma jurisprudência que não correspondia àquela realidade. Lembrando do fato de que jurisprudência vem primeiro da palavra jus, que significa justo, e de prudência, ou seja, não havia uma prudência justa naquilo que eles julgavam.
E por conta disso, eles invadiam a casa dessas pessoas viúvas. E muitas vezes acabavam tomando para si os bens que não deveriam lhe pertencer. Por isso, no verso 15 também, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélitos, e depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Clara compreensão de que essas pessoas religiosas que não tinham, na verdade, dentro da sua vida, uma relação perfeita com Deus, estava todo o tempo servindo de escárnio para as pessoas que conheciam verdadeiramente a palavra, ou de pessoas que de fato não tinham interesse nenhum em Deus e viam os absurdos que eram colocados por essas vidas e a destruição que era sempre feita para a vida de todos aqueles que se achegavam, porque conheciam um evangelho deturpado do qual eles não conseguiam viver. No verso 16, ele vai dizer: ai de vós, condutores de cegos, porque dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devorador. Seus proselitismos já eram feitos, mas muito mais do que isso, não poderiam de forma nenhuma conduzirem pessoas que estavam cegas, porque eles mesmos não conseguiam enxergar a ação do Messias nos dias presentes, em que esse texto foi muito bem lembrado pelo evangelista Mateus, pelo seu apóstolo Mateus. Lucas capítulo 6, verso 39, não podia ser guias de cegos, porque eles mesmos poderiam e vivia essa cegueira constantemente. Lucas 6, verso 39. Uma regra muito clara era observada na conduta dessas pessoas. Era uma divisão apurada do que é palpável. Interessante isso. Tudo aquilo que era visto por eles era muito bem observado, sendo mais importante para ele a presença das coisas que eram naturalmente observadas, mas muito menos diante de Deus, observadas de uma maneira em que Deus realmente gostaria de ser observado. Interessante que eram capazes de notar a necessidade das coisas ali do templo, mas eram incapazes de perceber o sobrenatural de Deus, porque se limitavam ao espaço e tempo, enquanto Deus não se limita ao espaço do templo. O que havia fisicamente no templo para eles era de maior importância do que o próprio Deus. Por isso, no verso 17, ele vai dizer: insensatos e cegos, vocês são incapazes de perceber, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Por que eles disseram isso? O que estava na verdade no templo era mais importante para o seu observar, mas fariam de qualquer forma uma separação clara de que as coisas relacionadas ao sobrenatural de Deus não tinham interesse nenhum das suas partes. Por isso não eram capazes de reconhecer o Messias que estava presente naquele momento. No verso 18, para os fariseus, o que se colocava no templo ou em seu altar por legalismo não deveria ser esquecido de forma alguma, mas se esqueciam de que quem santificava aquilo que era trazido ao altar era o Deus que era capaz de fato santificar a vida do homem. No verso 19, é mais uma vez o que se ofertava tinha importância maior sobre maneira, e Deus era de ínfima importância, segundo eles, porque eles não compreendiam a importância de serem separados das coisas que de fato traziam apenas um olhar físico para aquilo que era desnecessário. O que é mais claro para a vida dos dias de hoje é que em pleno século XX temos pessoas
que têm um olhar diferenciado, que não conseguem compreender a sobrenaturalidade de Deus, que não conseguem compreender a santidade de Deus, que muitas vezes vivem a observar as coisas que são tangíveis, que podem ser apalpadas, mas não é capazes de observar a santidade de Deus e as coisas que Deus pode fazer em todo momento, quando a ação de Deus poderosa é capaz de fato ser mostrada pelo seu Santo Espírito, que deve habitar no coração de todo aquele que crê em Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, que crê no sacrifício salvífico de Cristo Jesus, que teve capacidade maravilhosa de entregar a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados. Agora, quem é o altar desses dias? O altar desses dias somos nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, precisamos aprender a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Somos nós o seu altar, e Deus, que é maior do que nós, precisa ser observado pelas nossas vidas e reverenciado pelo nosso comportamento, que deve ser santo. E precisamos sempre estar em busca de uma vida de santificação, porque sem ela é impossível podermos ter essa relação com Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer isso claramente. E ele vai dizer mais: não extingais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da vossa redenção. Me faz lembrar a palavra clara de Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de 16 em diante. Ele diz: regozijai-vos sempre, orai sempre, sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não despreze as profecias, examinai de tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a maneira que Deus gostaria de encontrar cada um dos seus servos, em uma vida de santidade, em uma caminhada em que as coisas elas não são mais importantes do que as pessoas, em que Deus, que santifica as coisas, deve ser colocado em primeiro lugar em toda a nossa vida, em que a necessidade de podermos sermos dizimistas, por exemplo, ela não é mais importante do que viver de fato quem Deus é, que é capaz de nos fazer compreender a importância desse comportamento. O dizimar é nada mais novamente do que uma relação com Deus, é saber de que Deus é dono de todas as coisas, é capaz de realizar grandes coisas na nossa vida, e de que Ele não depende daquilo que eu possa fazer em sua direção, mas Ele espera que nosso comportamento esteja na direção da sua vontade em todo o tempo. Por isso, no verso 21 ao 22, Jesus adverte a respeito do juramento. Nunca por Deus, nunca se poderia usar um juramento por Deus. Então o que eles faziam? Eles usavam o nível de juramento, como dissesse assim: jurasse pelo estrado, jurasse pelo trono, jurasse pela cidade, jurasse por qualquer uma outra coisa, como se isso pudesse mudar ou aliviar esta situação diante do Senhor. Vivia plenamente uma aparência da qual o Senhor não tinha interesse na vida de nenhum dos seus filhos. Outro ponto importante do qual nós precisamos compreender a respeito de todas essas situações é que ele disse: não vim fazer com que a lei fosse descumprida. Ele também disse: misericórdia quero e não sacrifício. Mas o comportamento segundo
será a segunda lei, que é, de fato, a misericórdia. É compreender, acima de tudo, que a primeira e de todas as coisas que devemos honrar é a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é nada mais, nada menos do que aquilo que o amor produz na vida das pessoas. E a lei do amor, ela cumpre toda a lei e os profetas. Por fim, queremos que os irmãos se lembrem de algo importante que precisa sempre ser colocado na vida das pessoas. É de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse exemplo de amor deve ser uma relação a cada dia buscada pela vida dos seus servos em todos os lugares do mundo. Eu quero nesse momento estar orando por você, pedindo ao Senhor que Deus mude a sua maneira de ser, que faça-lhe compreender a importância de viver aquilo que o Senhor de fato espera da sua vida como cristão. Que a graça desse Deus maravilhoso te serve de maneira tal que você possa a cada dia compreender a grandeza do Deus que nós servimos, pois Ele é muito maior do que as coisas, e Ele é capaz de chegar às pessoas e fazer as mudanças que são profundas para a glória e honra do seu santo e eterno nome. Oremos nesse momento. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado por Senhor nos ter chamado a atenção sobre uma vida melhor, sobre fazer compreender o quanto o Senhor se torna triste quando vê pessoas que têm toda uma oportunidade de viverem uma vida santa e separada de tudo aquilo que Ele possa fazer com que a sua própria imagem possa sobrepor. Mas que essas pessoas que agem dessa forma, em que seu maior interesse é a sua própria relação com Deus, precisa compreender que antes quem éramos não pode ser repetido para os dias de hoje e os dias presentes. Portanto, que nós tenhamos o comportamento que teve, por exemplo, Jó, que apesar de todas as suas dificuldades, foi fiel ao Senhor, mesmo passando por momentos tão difíceis na sua vida. Seus olhares não estavam fixos sobre as coisas materiais que cercavam a vida de Jó, mas Jó foi um dia capaz de dizer ao Senhor que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora sabendo que todas as coisas que me cercavam desapareceram e eu não perdi a minha relação com o Senhor, agora os meus olhos te veem de fato, porque nada que tinha na minha vida atrapalhava a minha relação com o Senhor, e agora de fato eu vejo que o Senhor existe. Que nós possamos compreender o Senhor a partir dessa perspectiva de vida. E obrigado, Pai, por aqueles que ouviram a sua palavra, que precisavam acordar a respeito da sua vida real diante do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, encontre nesses corações a oportunidade de mudança significante. E tudo isso nós te pedimos, crendo no Senhor, sabendo do quanto o Senhor é bom, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos adorar a Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Meu Rei, Senhor.
Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua